Fala, turma, tudo bem? Como é que estão todos por aqui? Bom, vamos lá. Hoje vamos falar sobre corrida de rua e uma análise que eu tenho feito aí de comportamento. Muito legal, na verdade, muito bacana do quanto as pessoas têm se encontrado com a corrida e mais do que tudo sobre o que a corrida tem possibilitado de encontros e reencontros, né? Esses dias eu fiz um post ali no meu perfil do Instagram falando sobre uma prova de 5 km onde eu estava trabalhando, né? Para quem não sabe, aí hoje estou como diretor de uma empresa grande, né, de saúde e performance, e nós trabalhamos com recover, né, aquelas estações de fisioterapia, recover pós-prova. E normalmente eu estou envolvido em várias provas, né, em vários eventos, onde eu preciso estar lá acompanhando a equipe de marketing, né, em todo o nosso processo de ativação. E são nesses momentos que eu paro para olhar o quanto, de fato, o esporte ele conecta pessoas e reconecta pessoas. Por que ele conecta e reconecta? Porque por vezes a pessoa ela está se conectando com ela, né? Naquele momento de conexão com ela, com Deus, com a vida, com a saúde, às vezes com um familiar, às vezes com alguém muito próximo, amizade e tudo mais. E às vezes é uma reconexão dela mesma, né? Dela com ela mesma, né? Às vezes ela com ela de muito tempo atrás e acaba que se reencontrando, né? E nesses reencontros há um processo mágico. Eu costumo dizer que é mágico, porque a gente se emociona de estar próximo, né? Também se emociona de estar vivendo isso daí, vivenciando. É claro que requer uma sensibilidade um pouco mais elevada, porque eu sei que muitas pessoas vão para largadas de corrida e falam, cara, o que esse povo está fazendo, esse povo louco e tudo mais. Assim como pessoas que vão para lá e realmente ficam admiradas, né? Com a força de vontade, com a transpiração, com a inspiração. E eu convido você a um dia ter esse momento de reflexão aí frente a uma prova de corrida. Por que eu estou falando da corrida? Porque de fato a corrida ela se tornou, ela é um boom nacional, mundial, nos últimos tempos. Não estou aqui para falar sobre dados, estou aqui para falar sobre comportamento humano. E a minha análise é que a corrida, ela trouxe para as pessoas aquela conexão com o esporte, né? Nós, né, como profissionais de educação física, esportistas, atletas, sempre vivenciamos isso, vivemos isso, né? O nível competitivo, o nível de comparação, porque ele existe, mesmo que todo mundo fala que não deve se comparar, nós vamos nos comparar com outras pessoas, isso é fato, preciso ser claro com você. Nós vamos nos comparar conosco, né? É um processo natural. E, e esse processo de exposição da vulnerabilidade e vaidade, podemos dizer assim. Então eu, como treinador, hoje eu consigo enxergar pessoas que não aceitam lesões, não aceitam fracassar nos treinos, não aceitam perder, né? Mas são as mesmas pessoas que muitas vezes se superam, né? São as mesmas pessoas que dizem não pro incômodo social que talvez ela gera na família, né? Elas também dizem não à preguiça, à desmotivação, elas dizem não para determinados tipos de alimento, para determinados tipos de vício. Então, poxa, do que é certo e do que é errado? Afinal de contas, eu acredito que somos humanos, passíveis de erros e de acertos. Então, às vezes existe um tribunal de julgamento que, se a gente for olhar lá na base do que a corrida proporciona de fato para a população em geral, meu, é muita coisa boa, é muita coisa legal. E é natural, a pessoa que nunca vivenciou do esporte na sua infância, a nível competitivo, aquele nível de se preparar para jogar no final de semana, para viajar, para pedir autorização para os pais, né? E hoje ela tem condição de fazer isso por ela mesma, ela faz. E ela quer vivenciar em essência e totalidade de tudo aquilo que o esporte vai proporcionar para ela. Então, quando ela lesiona, ela tem aquela intensidade de sentimentos. Quando ela conquista uma medalha, ela tem a intensidade de sentimentos. E por vezes, meu, as pessoas que estão assistindo, né? E quando eu digo assistir de olhar ou assistir de ser assistente, não está sabendo valorizar, né? Mas também tem a obrigação de valorizar? Uma reflexão meio que complexa, porque essa pessoa também não teve esse grau de instrução do quanto é importante nós motivarmos outras pessoas a procurar o bem, né? E quando eu falo procurar o bem, é o bem-estar geral, saúde física, mental, intelectual também. Mas o conteúdo desse vídeo hoje aqui nada mais é do que uma reflexão do quanto eu tenho enxergado emoção e sentimento na corrida, principalmente em pessoas que estão se descobrindo, meu. Nós estamos aí com um grande número de mulheres que estão se descobrindo, se redescobrindo como mulheres, como seres humanos, né, com toda a dificuldade que porque afinal de contas a gente como homem utiliza o direito de correr, né, em determinados horários, né, e a mulher, né, cara, a mulher é difícil, velho.
mulher tem que correr na esteira, a mulher tem que procurar um local mais seguro, ter acompanhamento de uma outra pessoa. Quando eu falo da pessoa que está assistindo é sobre isso, né? Então, assim, isso é muito legal. Eu acho que é muito, mais do que legal, é bonito. Mais do que bonito, é inspirador e transformador. Eu tenho uma filha de 5 anos, que ela, por ver algumas das minhas alunas, né, que hoje se tornaram mais do que alunas, clientes e amigas, ela é inspirada, cara. E isso para mim é algo que me brilha os olhos, porque a minha filha está enxergando outras mulheres da fortaleza que ela precisa enxergar. Né? Ela está enxergando a relação de confiança, de lealdade e muito mais do que tudo do alto poder mesmo, do alto poder, da autoconfiança. E isso para essa geração é muito importante. Por mais que existirá a comparação cada vez mais acelerada a nível de Instagram, a nível de rede social, é importante também ter a inspiração. A comparação ela sempre vai existir. Acontece que agora ela acontece em alta escala. E às vezes em um nível apelativo, né? Um nível competitivo que, pô, é complicado. Mas a inspiração ela é um fator que nós precisamos, como pais, canalizar a energia e o olhar. Filha, olha por esse caminho, filha, enxerga esse caminho, filha, segue esse caminho, né? E porque eu tenho certeza que tudo que nós imputarmos na cabecinha deles aí, for drivando mesmo, vai ficar fixado. Então, só um resumo mesmo, uma reflexão do quanto eu tenho enxergado sentimento na corrida de rua. E o que eu diria para você é: viva de maneira intensa todos os processos. Viva a conquista, viva a superação, viva a lesão, viva a recuperação, viva o reinício e o recomeço de um novo ciclo, né? Que a cada ciclo, a cada meso, ele realmente é reescrito ou realmente apagado. Às vezes aquele ciclo fala assim: eu quero apagar isso daí, mas tenha drivado na sua cabeça que aquilo ali será importante para você em um próximo momento. No fim, como profissional de educação física, eu sinto que nós, treinadores, temos um papel fundamental na educação social e no quanto nós precisamos cada vez mais conectar conteúdos positivos, estimuladores e inspiradores para que vocês possam ter segurança ao viver esse processo aí de construção dessas novas cabecinhas, desses novos seres que são vocês, ao assumir o novo propósito, o novo desafio, que é de viver em qualidade, viver em intensidade de qualidade, que é viver o momento que a corrida tem proporcionado para vocês. Esse é um papo hoje sobre corrida, mas mais do que tudo é sobre comportamento humano, e nós necessitamos falar sobre esse comportamento, até porque hoje nós necessitamos e precisamos viver em comunhão, em união e socialização. Então, esse é o meu olhar, essa é a minha visão do que eu tenho tido e obtido ao olhar e enxergar que nem tudo é maratona, nem tudo é 21 km. Tem muita coisa, perdão da palavra aí, acontecendo em prova de 3, de 4, de 5 km, em caminhadas, de pessoas que estão encontrando nos KMs o recomeço, o reconectar com a própria vida, com a própria essência. Valeu, galera!